à segunda-feira o programa de Sintonia de Ataque, à terça-feira com o seu Governo da Opinião e com as várias entrevistas que temos sempre ao final de tarde do seu programa favorito deste final de tarde da Rádio Sintonia. Estamos então em direto com o Sintonia de Ataque, dar apenas uma nota que o Sintonia de Ataque terá a partir de hoje uma abrangência ainda mais larga, portanto, para além de continuarmos, como é óbvio, a fazer o acompanhamento semanal daquilo que acontece nos campeonatos da Associação de Futebol de Aveiro, iremos sempre também pontuar aquilo que acontece no Campeonato de Portugal Liga 3, está prestes a terminar e a própria ligação entre estes campeonatos faz com que traga, porque temos vindo a falar ultimamente várias vezes sobre esta situação, portanto vamos agora ter em análise também esse campeonatos no seu programa Sintonia de Ataque à segunda-feira. O nosso convidado de hoje é o André Canedo, treinador do Canedo. Já estão a chegar os nossos restantes craques do microfone, mas antes de mais, André, bem-vindo. Começamos por ti, é sempre assim também quando temos os nossos convidados. Desde a última vez que estivemos à conversa, temos uma realidade diferente do Canedo. Na altura que estivemos aqui à conversa, o Canedo estava a tentar sair dos lugares de despromoção, ainda embora numa fase inicial do campeonato, agora numa posição bem mais tranquila da tabela classificativa. Falavas também na altura, recordo-me, que era uma reestruturação da equipa que estava a ser feita e de alguns jogadores que não podiam dar o seu contributo a quando desse início de campeonato. Aquela questão que te quero colocar é, antes de mais, bem-vindo, é como é que tem sido essa evolução do campeonato desde a última vez que estivemos à conversa, agora já com o plantel mais formado e mais fechado e também com a tabela classificativa bem mais aprazível para o Canedo. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. Sim, de facto eu estive cá na segunda jornada, o que para nós significou o primeiro jogo, porque a nossa primeira jornada foi adiada, e então desde esse momento que nós tivemos e passamos por uma reestruturação, de facto, assente no fundo nos princípios que nós queríamos e estamos a concretizar neste projeto. E nessa ocasião eu falei que o nosso objetivo era apenas um, e continua a ser o mesmo, é o desenvolvimento de jovens jogadores para que possam fazer o seu trajeto como outros fizeram nos últimos anos, inclusive neste projeto de Canedo Futebol Clube também. Passamos por fases difíceis e aquilo que diferencia outro tipo de projetos é o facto deste projeto sempre ter acreditado naquilo que era a qualidade dos atletas, da equipa técnica, de todos os que trabalhavam em conjunto, porque 11 de 18 clubes do campeonato sabe-se que trocaram um treinador, e se fosse apenas e só pelos resultados, certamente poderia ter havido essa decisão, mas toda a gente sempre acreditou no que está a ser feito, e a verdade é que nós, passado alguns jogos sem conseguir ganhar, tivemos uma sequência bastante boa, que apenas finalizou ontem com a derrota em Águeda, mas de facto a equipa neste momento, com a filtragem que fomos fazendo ao longo do tempo, com o reset, digamos assim, de um ciclo que se tinha fechado na época passada, está mais forte, conseguimos estabilizar o 11, fruto depois de algumas lesões, alguns castigos também foram sendo aplicados, e neste momento somos uma equipa que compete com todas as outras olhos nos olhos, e temos orgulho disso, porque sabemos que os adversários, quando nos defrontam, sentem dificuldades. Nós já vamos falar sobre também aquilo que é o momento da tabela classificativa daqui a pouco, ainda falando daquilo que é a realidade do Canedo este ano, mas deste campeonato, como é que vês este campeonato, esta época? Um campeonato que está muito competitivo, já vamos ver isso na tabela classificativa, tem sido jogos certamente de grande dificuldade, é assim que vamos acompanhando todas as semanas, mas qual é que é a realidade que encontras, ou seja, qual é que é o nível que tem este campeonato de Sabseg esta época? Sim, nas últimas temporadas eu fui apenas espectador de fora, porque estava noutros campeonatos. Entretanto, é a minha primeira temporada neste campeonato de Sabseg, também foi necessária alguma adaptação àquilo que é a exigência do mesmo, e lá está, isso vai responder à pergunta, porque realmente é bastante competitivo. Nós semanalmente defrontamos equipas extremamente bem preparadas, a ferramenta da AFA TV favorece isso mesmo, inclusive ontem defrontámos um plantel recheado de enormíssimos jogadores como é o do Águeda, com por exemplo, o João Nogueira com mais de 20 jogos realizados na época passada na Liga 3, para se perceber o nível atual que este campeonato apresenta, e portanto vejo de uma forma muito realista que qualquer equipa pode ganhar a qualquer equipa, sendo que obviamente há aquelas que estão mais bem apetrechadas e a classificação depois
no fundo vai traduzindo isso. Mas vejo um campeonato que é muito mais do que um campeonato distrital, é um campeonato que permite o desenvolvimento, permite o reconhecimento também e uma aprendizagem, diria eu, até mesmo diária. É um projeto de Canedo, Hélder, que já acompanhamos também aqui, já falamos, esta época, já é a segunda vez que o André está connosco, e que na altura ficou-nos essa informação no ouvido, ou seja, que a equipa ainda não estava no seu potencial máximo, porque faltavam alguns reforços serem inscritos. Sentes que há um Canedo diferente desde a última vez que estivemos à conversa com o André? Antes de mais, boa tarde, Filipe, boa tarde aqui aos meus colegas de painel, aqui ao Sr. Marco Teixeira, que é sempre um gosto estar com ele, o Vítor esteve a semana passada, e ao Diniz, e aqui ao André Canedo, é sempre um amigo de longa data também, destes campeonatos e de outros campeonatos, e mesmo da rádio, o André fazia os relatos de jogos. Eu, de facto, eu primeiro tenho que elogiar a direção do Canedo, porque eu fui o primeiro, quando o André, e se recordam, e antes de mais, e a todos os ouvintes lá em casa que nos ouçam, eu peço desculpa, que é sempre, às vezes, a gente esquece, e não havendo ouvintes não há rádio, como é que costuma-se dizer. E eu sou o primeiro, na altura, eu interpretei aqui o Canedo, se a direção estava com o tal projeto que nós falámos muito, e é sempre uma questão que se põe. O projeto, muitas das vezes, e no Campeonato Sabe-Segue, já houve muitas equipas que trocaram de treinador, e o Canedo, de facto, não começou bem a época, e o André disse o porquê das coisas, e eu perguntei ao André diretamente se a direção estava, e o André disse que sim. E aí tenho que elogiar a direção do Canedo, porque realmente acreditou neste projeto e acreditou no André. Portanto, eu tenho que dar os parabéns ao André. É lógico que ainda não está nada concluído, mas, de facto, o Canedo foi uma equipa que lentamente foi por aí acima e, neste momento, está confortável na tabela classificativa e tem feito aí bons resultados, caso, exceção desta semana, que foi perder a casa do terceiro classificado. Portanto, uma grande equipa também que apostou tudo para subir o Águila. Portanto, não é de todo... é um mau resultado, que é uma derrota, mas é um candidato e no estádio diferente, num campo relevado natural, que não é bem o habitat do Canedo, mas, de facto, eu tenho que elogiar tudo isto que o André disse, e, de facto, tudo é realidade. Portanto, e aí está a fazer um grande trabalho, sem dúvida nenhuma. Uma equipa que ficou praticamente sem ninguém, portanto era um projeto diferente, que foi toda a gente jogar até para uns patamares acima, e o André herdou uma equipa muito jovem, que está a potenciar e bem, e acho que só desejo de tudo de bom, e continuo, e que o Canedo fique neste campeonato. Diniz, é um Canedo diferente, temos falado semanalmente deste crescimento do Canedo, até na ligação com aquilo que são os seus adeptos, muitos adeptos a irem até Canedo, naqueles jogos que vamos acompanhando. Como é que vês esta evolução do Canedo ao longo destes meses, desde os meses que tivemos à conversa com o Canedo, embora falemos semanalmente de vários clubes? Antes de mais, cumprimentar aqui os colegas de painel, o Mr. Canedo e os restantes, e quem nos ouve lá em casa. Não, sem dúvida nenhuma, o Canedo tem de facto vindo a fazer paulatinamente uma recuperação invejável, comparativamente a todos os outros equipas que nós fomos falando aqui na rádio, que teriam um potencial muito maior, como o Fermentelos, o Estarreja e outros por aí fora. Estaríamos aqui o próprio Alva, quer dizer, em que todos nós achávamos que a esta altura do campeonato poderiam estar lá em cima no cimo da classificação. O que é certo é que o Canedo, mesmo partindo de lá de baixo, não começou de facto muito bem a época. Também há que reconhecê-lo que no ano passado as coisas, penso que o projeto, fruto, embora isto que eu digo é sempre pela rama, não, porque não estamos presentes no terreno, não estamos presentes é lógico que é uma equipa que acaba sempre por partir, não é? Tendo projetos... Por ter perdido vários jogadores. Perde jogadores e normalmente está sempre associados muitas das vezes a determinados empresários que têm também outros objetivos, outras situações que querem rentabilizar os seus ativos, como é lógico, não é? Quem investe, quem ajuda, acaba sempre por também, de certa forma, complicar àquele clube mais residente e àquele grupo de trabalho mais residente, que de facto vê constantemente
evidentemente, o seu balneário a ser alterado, e há aqui depois um conjunto de automatismos e de trabalho que fica acrescido. Nesse aspecto, o Canedo tem dado um bom seguimento, e claro está, e eu juntaria o Canedo, juntaria também o próprio Bestelo também, que também entendo andado sempre lá por baixo, anda agora lá em cima, na ordem do, eu não tenho aqui a classificação presente comigo, mas penso que tem mais ou menos... Estão juntos com uns pontos até. Juntos e vou-se encontrar esta semana. Exatamente. O próprio Esmoriz também, que tem feito um campeonato terrível também, sempre lá por baixo na cauda, e que é certo, começa a haver também, de certa forma, um bocadinho a luz ao fundo do túnel, ali com 26 pontos, começa também, de certa forma, a fugir daqueles 3, 4 lugares do fundo da tabela que serão perigosos, e nesse aspecto há que dar o mérito também ao Canedo, que de facto tem vindo a fazer uma recuperação fantástica num campeonato que é extremamente difícil sair de lá de baixo, e o Cesarense que o diga, e o próprio Estarreja também. Vítor e Américo Teixeira, bem-vindos a este novo horário que será vosso até ao final do campeonato. Estamos na reta final e temos também essa missão de acompanhar aquilo que vai acontecer no Campeonato de Portugal, porque pode também influenciar diretamente este campeonato de SABSEG e também a Liga 3, que veremos quais é que serão também as movimentações, quer na subida como também na descida da divisão. Portanto, bem-vindos a este novo horário. Vítor, claramente não com tanto acompanhamento, mas sei que és uma pessoa atenta àquilo que também vai acontecer noutros campeonatos. O Canedo, que é uma equipa do Conselho de Santa Maria da Feira, que começa a ser um habitué deste campeonato, sabe-se. E no início da época, pouca gente coloca o Canedo com a possibilidade de subir de divisão. O que é certo é que já se começa a falar que no início da época pouca gente coloca também naquela possibilidade de descer de divisão. Sentes que é um projeto, e aqui falando das várias épocas para trás do Canedo, daquilo que vais acompanhando, ainda tendo altura, quanto ao Calço João Ver também nestes campeonatos, que é um projeto já de SABSEG, desculpando aqui, não querendo rotular nenhuma equipa, nem nenhum projeto com o SABSEG. Boa tarde a todos, boa tarde ao Mister, aos meus colegas de painel e a todos aqueles que nos veem e que nos ouvem através da rádio e do Facebook. Efetivamente, o Canedo é uma equipa histórica do nosso concelho, dos campeonatos distritais. Ainda me recordo de ir ver o meu pai a jogar futebol e os grandes derbys de São João de Canedo. E portanto é uma equipa carismática e com uma camada adepta muito aguerrida. Eles vibram precisamente com o seu clube, o que também favorece este tipo de campeonatos da distrital, em que várias equipas do mesmo concelho também se encontram, concelhos vizinhos, e portanto o Canedo também tem evoluído bastante a esse nível, e portanto acho que a sua tabela classificativa demonstra imenso o trabalho do Mister, porque um forte rei faz fraca forte gente, e portanto naturalmente que isso também há mérito do Mister, que também tem bons executantes, ajuda, e portanto parabéns para o Canedo pela estabilidade que neste momento se encontra. Também, certamente que o Sr. Américo Teixeira tem alguma história com o Canedo, não é? Portanto, tem sempre uma história com os clubes do nosso concelho, do nosso distrito e até de outros patamares, fruto daquilo que foi as suas épocas, não só como jogador, mas também como treinador. Que Canedo é este que temos encontrado de forma já consistente nos campeonatos? Daqui a bocado começam-me a chamar o historiador. Não, antes de mais cumprimentar as pessoas que estão lá em casa, e o painel, e o André Canedo. Não é o Canedo, é André Canedo de nome. E pronto, sem dúvida o Canedo, já acho que foi tudo dito. Eu fui treinador também no Canedo, estive lá 2 anos, foi muito feliz também. Aquelas pessoas, portanto, acolhem normalmente bem, portanto, quem é gente boa, não é? E nós de Lourosa somos sempre gente boa. Pronto, não tenho muito mais a acrescentar. Dar os parabéns ao André pelo excelente trabalho que está a fazer, e pronto. Vamos então à classificação e aos resultados. Vamos começar pelos resultados dos campeonatos SABSEG, 24ª jornada. Alveiro Bairro 2, Joé Force 1, Recreio de Águeda 3, Canedo 2, Bostelo 3, Estarreja 1, Lobão 1, União Lamas 2, Espinho 1, Passos Brandão 2, Fermentelos 1, Esmoriz 1, Cesarense 1, Alba 1, Alvarense 1, Mansores 0 e Pampilhosa 1, Fiães 0. Vamos à análise aos resultados nesta altura. Diniz, começamos por ti. Como é que viste esta jornada? Quais são os resultados que te saltam à vista?
Claramente o Espinho Paços Brandão, isto sem dúvida nenhuma foi de facto um grande jogo e acaba por influenciar e muito toda a tabela classificativa e dar, digamos assim, uma visão um bocadinho diferente e claramente também sem dúvida nenhuma o resultado do Lamas em Lebon, que é sempre um campo extremamente difícil e que pronto, acabou por levar vencida também ali os 3 pontos e isto em termos classificativos começa a desenhar-se, digamos assim, a favor do Lamas, e isto há que dizer com toda a frontalidade. Há aqui um outro resultado a mim que eu acho que também é de realçar, que é o próprio Bustelo com o Estarreja, porque o Estarreja tem andado de facto ali com uma equipa razoável, penso eu, daquilo que eu tenho visto, mas custa a sair de lá de baixo da tabela, caiu numa situação extremamente perigosa e agora é extremamente difícil sair de lá e neste aspecto o Bustelo tendo a importância deste jogo, porque acaba por ser, entre aspas, um adversário muito mais direto, não é? Acaba por levar de vencida por números também, de certa forma, esclarecedores, 3-1, e de facto também há que juntar este jogo aos 3 resultados que eu falei desta jornada. Helder, análise aos resultados desta jornada? Filipe, é de facto o Paços Ferreira não ter ganhado a Espinho. Logicamente o Paços Ferreira está a fazer uma época fantástica, é sempre um jogo de tripla e neste caso aconteceu, e é o facto do Lamas ter ganho em Lebon. Eu já esperava sinceramente que o Lamas ia ganhar a Lebon. E ao Obarense pelos números, portanto a Obarense também teve alguma dificuldade em ganhar ao Mansores, com todo o respeito que tenho por Mansores, mas acho que foi um resultado assim um bocadinho aquém daquilo que é a Obarense na sua casa, no seu reduto, costuma ser uma equipa fortíssima, e é aqui a parte do Fermentelos com os Moris. Os Moris têm vindo a uma ascensão muito grande, mas o Fermentelos está na tabela classificativa muito mal e não conseguiu de facto levar a vencida sobre os Moris, embora trabalhar sob pressão, sob pressão, lá está, os resultados sob pressão é o que dá e pronto. E este resultado realmente do Canedo, que perde 3-2, mas deve ter sido, eu não vi, e esta semana não estive ocupado nas eleições, não consegui ver jogo nenhum, estou só simplesmente a analisar pelos resultados e de facto 3-2 deve ter sido também um jogo de quem foi ver deve ter gostado deste jogo também. Passo os resultados para o André Canedo, obviamente com especial atenção para este resultado, para este 3-2 em Águeda, que acaba por marcar o fim de um ciclo de resultados muito positivos do Canedo. Sim, já esperávamos que fosse um jogo obviamente muito difícil. Como já disse, o Águeda tem excelentes jogadores, tem uma organização defensiva que foi melhorando muito ao longo da sua temporada, mérito do seu treinador, da sua equipa técnica, mas nós ontem não fomos tão competentes como tínhamos vindo a ser. Ainda assim estivemos sempre dentro do resultado, dentro do jogo, sempre vivos, mas a verdade é que o que nos deixa mais frustrados, e há pouco já fizemos a análise no treino sobre o jogo, é que nós não estivemos ao nosso nível e mesmo assim conseguimos levar o jogo até o último segundo. Penso que se tivéssemos estado ao nosso melhor nível, e depois há aqui várias justificações técnico-táticas para isto, poderíamos ter conseguido outro resultado. Mesmo assim, considerem injusto, nós dominamos o jogo com a posse de bola, por vezes consentida pelo Águeda, por outras vezes porque nós provocamos isso mesmo. A verdade é que no primeiro minuto do jogo sofremos um gol de grande penalidade. Estávamos a jogar contra um vento muito forte e, fruto disso, conseguiram criar 2 cantos. Na sequência do segundo canto, sofremos um gol de grande penalidade, ainda sem estarmos totalmente dentro do jogo, e isso condicionou-nos porque tivemos que andar sempre atrás do resultado, mas criámos ocasiões suficientes para, pelo menos, empatar, ainda que não tivéssemos feito um grande jogo, e reconheço isso e já fizemos essa análise. Mas mérito do Águeda, que foi mais competente, foi eficaz nas 2 grandes penalidades que teve e aproveitou uma desconcentração nossa, chegou ao 3º golo, nós reduzimos, tínhamos tido já 2 oportunidades inclusive para empatar, mas depois no final faltou-nos alguma energia para ainda conseguir criar mais moça, e o resultado é o que fica. Relativamente aos outros resultados, como treinador deste campeonato, nada me surpreende sinceramente, porque conheço as equipas, conheço os trabalhos e reconheço competência a todos, sem exceção. Vítor, também analisar a classificação, aos resultados desta jornada, qual é o resultado que mais salta à vista? Sim, já foi partilhado com uns colegas, de facto, este Espinho Paços Brandão, que não é que surpreenda, mas efetivamente estamos a falar de um Espinho que a obrigatoriedade de ganhar é do Espinho.
a jogar em casa, a lutar para o primeiro, e portanto o Paços, que não surpreende neste momento, porque de facto tem crescido muito ao longo desta época, e não só, como já falei aqui há 15 dias, o Paços tem crescido imenso, mas é evidente que ir ganhar a Espinho é estrondoso e pode ter tirado aqui as aspirações do Espinho de chegar ao primeiro lugar. Portanto, é uma vitória muito interessante do Paços Brandão, e globalmente, pronto, depois tem aqui o Lamas que vai ganhar ao Lobão. A qualidade de equipa também é diferente. O Lamas está numa cadência de resultados brutal. Aquilo que eu dizia também há 15 dias sobre o Lourosa, que é uma máquina trituradora, este Lamas é igualmente no seu campeonato uma máquina fantástica de resultados, nem sempre da forma melhor jogada, mas a verdade é que este treinador tem uma perspectiva muito resultadista do seu futebol e tem conseguido, e eu acho que esta vitória contra o Lobão e a derrota do Espinho em casa com o Paços abriu aqui um fosso bastante grande, não só em termos pontuais, estamos a falar já de 8 pontos de diferença, mas sobretudo em nível emocional. Com menos um jogo, o Lamas. Como? O Lamas com menos um jogo ainda. Sim, o Lamas com menos um jogo. E também é fácil de ver, nós temos 23 jogos perdão, neste momento, 24, alguns com 23. o Lamas 23, e o Lamas em 23 jogos tem apenas uma derrota, portanto tem uma diferença de golos enormíssima, 38, se não estou em erro, exatamente. Portanto, é uma máquina trituradora, e este Lamas seria uma injustiça brutal de não ficar em primeiro lugar, e os resultados do último fim de semana creio que vão dar essa folga emocional e de pontos. Mário Teixeira, eu até juntava, antes da análise aos resultados, até porque já se está a entrar bastante na classificação, dizer que nesta altura o União de Lamas é líder com 60 pontos, mas com menos um jogo, segundo Sporting 52, terceiro Real de Água 49, quarto Paços Brandão 47, quinto Alvarense com 46, sexto Oliveira de Bairro com 44 pontos, sétimo Lobão com 38, oitavo Pampilhosa com 32, nono Bostelo e Canedo com 28 pontos, Canedo com menos um jogo, ainda falta a decisão relativamente ao jogo Canedo-Cesarense da primeira volta do campeonato. Esmoriz com 26 pontos é décimo classificado, 12º José Forte com 25, 13º Fiães com 24, 14º Alba e Fermentelos com 20, 16º Estarreja com 19, 17º Cesarense com 22 pontos, mas com 16 pontos, peço desculpa, mas com apenas 22 jogos. Falta terminar o jogo Cesarense União de Lamas e sair o resultado do jogo entre Canedo e Cesarense, e Mansões da Lanterna Vermelha com 14 pontos em 24 jogos. A Mário Teixeira, análise aos resultados, e já aqui também entramos na classificação, dando apenas um lamiré, que é, e daqui a pouco vamos falar do Campeonato de Portugal, poderá pairar nesta altura a descida da Four Grade, e em caso de descida da Four Grade fará com que mais uma equipa deixe deste campeonato de Sabseg, em vez de descerem 3, deixam 4. Isso também pode influenciar o estado de nervosismo que falávamos há pouco nestas equipas agora nesta reta final. Sem dúvida. Eu penso, portanto, de que o campeonato Sabseg está exatamente, portanto, em polvorosa, exatamente por isso, pelas descidas, porque com toda a franqueza, acho que a União de Lamas carimbou, portanto, no domingo a subida de divisão. É a minha perspectiva, portanto, de que a União de Lamas, com todo o mérito, vai ser 30 pontos ainda em jogo, 10 jogos. Agora, eu arrisco a dizer de que o União de Lamas de Lourosa tem um pássaro na mão e o Lamas tem os dois já. É a minha opinião, e vamos ver, portanto, se de facto isto se concretiza ou não. É evidente de que eu sei fazer contas e ainda não desaprendi, e acho que, com toda a sinceridade, que a União de Lamas não vai fazer a festa, como é evidente, mas com toda a honestidade, acho que desta vez sim a União de Lamas vai subir ao Campeonato de Portugal. No Campeonato das Descidas, acho que já disseste tudo, e aí sim vai haver, portanto, campeonato até ao fim, até ao último jogo. Vítor, aqui como é que fez a classificação nesta altura? Há pouco já ias dando uma pincelada na classificação. Quem é que achas que está nesta altura com o campeonato mais tranquilo? O que é que ainda falta disputar neste campeonato? É aquilo que eu já dizia, o Lamas tem neste momento um fosso pontual e um fosso emocional sobre os seus adversários.
mas os seus adversários não atiraram a toalha ao chão, como se dizia, há aqui muitos pontos em disputa. O Espinho, até pelo seu treinador, já demonstrou que não vai desistir do seu objetivo, e isto em 2 semanas tudo pode demorar. Portanto, são 8 pontos, mas há muito campeonato pela frente, e portanto o Espinho mantém a sua esperança, o Águeda, e para aqui uma coisa curiosa, nos primeiros 5 estão 2 clubes do Conselho da Maria da Feira, e portanto isto denota bem também a qualidade do trabalho que é feito no Conselho da Maria da Feira neste campeonato, e portanto não temos aqui nenhum clube, a não ser o Fiéis, que corre o risco ainda de poder ter que lutar muito porque está um bocadinho aflito, mas há aqui uma preponderância muito grande, e portanto creio que o Lamas, como disse, tem esse esforço pontual e emocional, mas falta muito campeonato. De qualquer modo, acompanho com o Américo que o Lamas, se não for este ano, até ao momento seria uma tremenda injustiça. André, a nossa classificação nesta altura? Bem, se 8 pontos são a diferença entre o primeiro e o segundo classificado, também são a diferença entre a nossa classificação e a linha de água. Portanto, se eu acreditar que tudo está resolvido, não estou a passar a mensagem correta para o meu grupo de trabalho, como já disse há pouco, a eles diretamente. Por isso, 8 pontos para nós estar longe de estar resolvido, e é por isso que temos que já focar e bem no próximo jogo, que é contra o Bestelo, e aí temos um rival que neste momento podemos considerar direto. De resto, penso que estamos a fazer um campeonato dentro daquilo que é normalmente o Canedo neste campeonato, nem acima das expectativas, nem abaixo, penso eu. Estamos ali numa posição intermédia, mas temos que perceber que ainda temos um longo caminho para percorrer, porque temos jogos, e estamos a ter jogos bastante difíceis, como foi exemplo disso mesmo ontem, e portanto é isso mesmo. Queremos consolidar o clube nesta divisão cada vez mais, perceber que a nossa equipa tem uma média de idades de 22 anos, e isso faz ainda mais merecer elogios por aquilo que eles têm feito. Eles têm muito valor, daí se perder bastantes jogadores no final da época, mas é por outros motivos, é porque eles dão um passo seguinte, mas certamente já vamos ter a oportunidade de falar sobre isso. Eles dão um passo seguinte. Neste momento, com esta juventude, temos a exceção do Marco Sá e do Agostinho Cá, que são os homens mais experientes do nosso grupo e que nos ajudam imenso, mas neste momento a classificação vai traduzindo aquilo que tem sido a nossa ascensão, a nossa evolução, a evolução dos rapazes, e esperemos conseguir a manutenção o mais rapidamente possível, para depois começar a pensar já mais à frente. Helder, o que é que ainda há para disputar neste campeonato? Estamos ainda no último terço deste campeonato de Sabsegue desta época. Já foi quase tudo dito. Eu concordo perfeitamente com a Marta Teixeira. 8 pontos, poderá ser 11 pontos. Lógico que tem 30 pontos, mas quem não ganha tantas vezes seguidas até à data, e agora já não há entrada de jogadores, não vai conseguir agora. Só se for uma coisa extraordinária, uma coisa feita do outro mundo. Portanto, a gente anda muitos anos no futebol. Quem tem dificuldades em ganhar agora vai continuar a tê-las até no final da época. Nos últimos 4 anos, se bem nos recordamos, o Fiéis fez isso 4 épocas seguidas. Sim, 4 épocas seguidas. Nos últimos jogos foi sempre a ganhar até se saber. Isso é um jogo. Não é um jogo, foi em 4 épocas seguidas. Ou 3, se a memória não me falha. E se a memória também não me falha, está dentro daquilo que eu já disse ainda há 3 ou 4 semanas atrás, que era a tal Liga Europa que eu falava nas competições europeias. Há aqui clubes que vão lutar para isso. Penso eu que até ao melhor. O Canedo ainda está naquela fase, tem uma margem de erro muito grande. 8 pontos é uma margem que permite ao plantel trabalhar de uma forma calma, de uma forma tranquila. Até o Canedo, porque do Pampilhosa para cima estão claramente tranquilos, uma posição acima, outra abaixo, e depois está a luta pelo segundo lugar. Com todo o respeito que tenho por Espinho, eu acho que deu um tiro nos pés esta semana era um jogo crucial, um jogo que não era fácil. Aliás, nós falámos nisso na semana passada, mas acho que o Lamas, e quem vê o Lamas semana após semana, acho que é uma equipa que está numa cena de vitórias e está a trabalhar em cima de vitórias. Nota-se, e ainda agora o Joãozinho nos jogou, entre outros, e parece que as coisas fluem, porque quando as equipas estão bem, e nota-se que o Lamas está bem,
E uma equipa, quando está bem, ela bate no poste e entra. Eu já disse isto a semana E a passada. diferença E a diferença ajuda. pontual, porque os outros não vão ganhar sempre. Eles não vão ganhar sempre. pontual E se não ganhar até aqui, eu não acredito que vai ganhar uma equipa até ao final da época. Tirando o Lamas, que perdeu o último jogo, que é a única derrota que tem, que foi com o Lobão. E encontrou agora o Lobão. E foi a casa do Lobão e ganhou. Portanto, isto já, estes números diz muito. É lógico que são dados estatísticos e nós somos todos treinadores. Quando não estamos no banco de suplentes, somos todos treinadores. Toda a gente adivinha nos resultados e depois na hora ninguém adivinha, não é? Mas de facto, daquilo que acontece semana após semana, os indicadores dizem que o Lamas não está lá, ainda estão 30 pontos. Claro, é dentro da mas, normalidade. Mas não vai, certamente, acho que é o ano. Mas o treinador de Lamas vai dizer exatamente... Sem dúvida, aquilo que o André disse, claro, exatamente. Não, quer dizer, nós somos comentadores, eu não sou... Sem se fosse dúvidas. treinador de Lamas, estivesse aqui... Claro, não ia dizer isso, exatamente. claramente, Diz, caldos de galinha... Claro, nós Não é? enquanto Claro. comentadores... Mas, por amor de Deus, nós somos comentadores. Exatamente. Acho eu. Embora, se me permitem, há aqui um pequeno pormenor nesta forma comparativa que estamos a fazer aqui, que é os tais 8 pontos. Todos nós aqui falamos dos tais 8 pontos, incluindo o Mister, que vai naqueles que lutam para não descer, juntamente com o Lamas. Mas, na realidade, é um bocadinho diferente. E porquê que é um bocadinho diferente? Porque o Lamas são, de facto, 8 pontos, mas tem menos um jogo. O que significa que pode não ser os 8 pontos, pode ser os tais 11. Mas cá em baixo temos precisamente o contrário. São 8 pontos que pode não ser 8 pontos, porque o Cesarense pode elevar a linha d'água para 22 pontos. Porque tem menos 2 jogos. E então são 6 pontos aqui virtuais que estão aqui. E então não são 8 pontos. Pode ser menos do que 8 pontos. Porque de facto o Cesarense pode elevar a fasquia da linha d'água para os 22 pontos. Não é? Porque temos aquela linha d'água com 20 pontos. Claro, e se ele E tiver aqui falando de 4 equipas a descer. Exatamente. E eu estou a falar Há aqui um pormenor e vamos falar sobre sobre isso daqui a pouco. Há, pelo menos, nós já muito falamos sobre os campeonatos. O Campeonato de Portugal termina a 7 de Abril, portanto é muito cedo. Neste caso, as equipas do Salseg já vão saber cedo. Exatamente. Se precisam ou não se preocupar. Pode ser uma vantagem também. Dá para, de facto, depois tratar de vida, como se E até costuma porque dizer. eles também se vão defrontar entre si. Exatamente, Aliás, esta semana já exatamente. temos o Canedo do Estelo e o Alva Fermentelos. Claro. Portanto, os que estão cá em baixo vão se defrontar. Portanto, eles não podem ganhar todos. E isto permite 8 pontos, 9 pontos nesta fase do campeonato. É uma margem de erro. Nada está feito, Claramente, como é lógico. claramente. Mas é uma margem de erro. E é como nós vamos já primeiro um bocadinho à Primeira Liga de um exemplo. Onde os portistas e benfiquistas pensam que o Sporting vai perder pontos, ganha. Porque está na senda de vitórias, as coisas vão acontecendo naturalmente. E só quem não pensa assim é quem não anda Claro, mesmo isto- dentro de um isto- campo de futebol, Diz, não se ganha que as nada coisas sem- Para nós da acontecem classificação, naturalmente. eu junto até já à próxima jornada. Teremos no sábado Passos Brandão, Pampilhosa. No domingo, José Force, Recreio de Águeda, Alba Fermentelos, Mansores Cesarense, Canedo Bostelo, Estarreja Espinho, União de Lamas Albeira do Bairro, Fiães Alvarense e os Moris Lobão. Como é que vai ser a classificação? E já pegando também até na próxima jornada, o que é que pode ter influência na classificação? Eu penso que relativamente à classificação já foi tudo dito, incluindo aquilo que eu acabei de dizer. Há de facto aqui nos lugares de descida, de facto, alguma atenção que ainda tem que se ter, porque o Cesarense, o facto de ter 2 jogos em atraso, pode de facto elevar esta fasquia e há que termos em conta depois toda essa situação da Florigreide, não é? Que poderá fazer com que de facto esta linha d'água seja na casa dos 20 pontos que neste momento está e que poderão ser os tais 22. Penso que o Lamas deu um passo gigante, digamos assim, para na próxima jornada. Há o Oliveira do Bairro Lamas, que penso que é um jogo importante também. Acho que nesta caminhada de facto, e depois temos este confronto direto também que vai existir também entre o Canedo e o Estelo, que vai, pronto, são duas equipas que estão ali exatamente com os mesmos pontos e que vai de certa forma dar, no meu ponto de vista, E pode valer o confronto direto. Exatamente, pode valer o confronto direto e não é só isso, vai dar de facto a quem
quem ganhar, de facto, vai dar aquilo que nós temos vindo a falar sempre aqui, que é as suas tropas moralizadas para o que vem a seguir, não é? Porque é sempre muito mais fácil trabalhar sobre vitórias, e com toda a certeza, tanto o Bustelo como o Canedo têm, de facto, no seu balneário, digamos, um pensamento positivo e alegre daquilo que têm vindo a fazer até agora, porque partiram lá de baixo, ao contrário de algumas que foram caindo, não é? Que essas aí é que, de facto, o ambiente, e quem andou no futebol, como nós, sabe que é assim, é pesado, começa psicologicamente a trazer problemas para dentro das 4 linhas, não é? Bem do balneário para as 4 linhas, e de facto este acaba por ser um jogo, no meu entender, em termos motivacionais, até dos jogos mais importantes que vamos ter aí, porque de facto quem vencer vai ver o futuro um bocadinho mais risonho. Mister André, eu passo a bola do Diniz para ti, ou seja, um jogo importante este Canedo Bustelo, a analisar a próxima jornada, falando como é óbvio aqui deste Canedo Bustelo, que é um jogo que pode trazer também essa dimensão do confronto direto, que quando já falta tão poucos jogos para terminar o campeonato, pode fazer a diferença. E nesta fase temos de estar atentos a tudo, e esse é um ponto, o confronto direto. Nós ganhamos em Bustelo na primeira volta por 1-0, e vamos dar a importância ao próximo jogo que demos de ontem, ao jogo de ontem, que também era para nós de uma grande importância, percebendo que é em casa, e nós em casa estamos a ser bastante competentes, não perdemos há 4 meses, já conseguimos bater equipas de maior nomeada na primeira volta do campeonato, e por isso damos a importância que lhe merece, por ser o próximo jogo, por ser um adversário direto, e porque queremos de uma vez por todas também ficar mais tranquilos, mesmo sem contar com esse jogo que ainda está em atraso e que não sabemos ainda muito bem o que é que vai acontecer, porque tem o seu contexto. É um jogo que não terminou e em que estava 1-1 na altura. Que estava 1-1 e nós tínhamos estado a perder, inclusive ficámos reduzidos a 10 jogadores nessa ocasião, conseguimos o empate, marcámos um golo para 2-1, em que muito se falou na ocasião, e tivemos a possibilidade também de obter o chamado contraditório, e toda a gente foi unânime em considerar que era um golo válido. Depois não percebemos muito bem o que é que aconteceu, mas é importante fundamentar as coisas e perceber que esse jogo foi em setembro de 2023, estamos em março de 2024, e se ainda não há uma decisão é porque as coisas não são tão claras como outros intervenientes podem querer passar, porque foram cometidos erros técnicos no final desse jogo, digamos assim, e é por isso que está a ser analisado. Eu dessa questão já não percebo muito, e portanto aguardo apenas que me transmitam aquilo que poderá ser, que não será tão linear como alguns possam pensar, e é por isso que nós, mesmo tendo menos um jogo, queremos estar ou ficar tranquilos com esses jogamentos, tendo a possibilidade depois de retirar algo mais desse jogo. Melhor para nós, obviamente, por isso, mesmo com os jogamentos, queremos estar o mais tranquilos possível, e isso passa por ganhar o próximo jogo. E, se me permites, Filipe, que eu entretanto acabei por não dizer, paralelamente a este jogo que vai ser importantíssimo entre o Bustelo e o Canedo, tem um outro idêntico, que é o Alba Fermentelos, que são os dois que estão com 20 pontos e que vão estar, e que estão exatamente na mira disto que eu acabei de dizer há bocado em relação ao Cesarense, que é elevar a linha d'água para os 22 pontos, porque se assim for, estes dois clubes têm domingo um jogo importantíssimo para se salvar dessa tal linha d'água que poderá ir para os 22 pontos. Só pode ganhar um. Exatamente, por isso mesmo é que eu digo que é importante entre o Alba, perdem os dois, exatamente, ou então só um. Exatamente, claramente. Muito rapidamente, até para irmos ao Campeonato de Portugal. A próxima jornada. A próxima jornada é facto. Aliás, os cinco que estão na cala da tabela vão se encontrar. O próprio Mansour vai jogar com o Cesarense. Embora o Mansour está muito longe, já falámos nisso, mas matematicamente ainda estão a lutar por um objetivo. Poderá ser o jogo do tudo ou nada do Mansour? Aí, claro. Tudo ou nada, claramente. E é um tudo ou nada do Cesarense, na minha opinião. Na minha opinião, o Cesarense, independentemente daqueles jogos que têm em atraso, o Cesarense também, porque anda aqui vários jogos, que é tudo ou nada esta semana, tudo ou nada esta semana, tem que ser. Obrigatoriamente o Cesarense também tem tudo ou nada, porque senão o Mansour se ganha, já
coloca em causa outra vez o Cesarense. Portanto, Passa até o Cesarense na tabela classificativa. embora tem tenha jogos a menos. esses processos, e o André falava nos processos, isto também é um bocadinho delicado, um processo, e nós falámos isto a Flogredo no ano passado contra o Lamas, aquela situação também que durou aos procedimentos e depois às datas limites, que eu acho que os conselhos de disciplina levam de facto aos extremos dos limites sempre da sentença, e eu não sei se é verdade ou não que a sentença já saiu e houve um recurso. Foi apresentado o recurso com matéria de facto. Okay. Mas foi a derrota, inicialmente era a derrota do Canedo, não é? Nessa primeira instância, sim. Pronto, e há um recurso, lá está o procedimento novamente, isso faz parte do Conselho de Justiça, que depois novamente vai apurar os factos, e depois eu às vezes gosto de esclarecer estas situações quando estou um bocadinho por dentro. Atenção que eu não faço parte do Conselho de Justiça da Associação de Futebol de Aveiro, faço parte da Associação de Futebol de Espinho, que também é dentro dos procedimentos, claro, que somos homologados para a Associação de Futebol de Aveiro e a Federação Portuguesa de Futebol, e tem esses procedimentos. Houve um resultado, há um recurso, novamente vão às datas limites tentar apurar os factos, mas eu sabia que esse jogo na altura tinha saído com a derrota do Canedo, foi o facto, e agora o Canedo apresentou um recurso e há os procedimentos normais que o Conselho de Disciplina. Depois há estas situações, nós, enquanto comentadores, e que dizemos a Associação de Futebol de Aveiro também não o pode fazer porque é um conselho jurídico que está a processar isso, e no ano passado penso que o Neves Coelho, o presidente, disse. E o próprio André Costa também. Publicamente, eu gosto disso, que não é aqui a defender ninguém, porque eu também, se tiver que criticar, eu quando critico é críticas construtivas, claro, porque ficamos todos a ganhar. Acho que ficamos todos a ganhar. Não é só aqui falar se a bola bate no poste e antes, se é fora de jogo, se é penalti, não é? Acho que estes factos às vezes são importantes. Nós também debater isso aqui na rádio, que é para os nossos ouvintes também ficarem ainda mais conhecedores daquilo que é esta matéria, que muita gente desconhece, mas também ficam a saber. Vítor, avançaremos um bocadinho? Sim, eu concordo com o Neto, e eu tinha realçado precisamente essa questão. Dos últimos 5 candidatos classificados, 4 vão disputar o jogo entre eles. É uma altura crucial da época, é uma altura que começa, qualquer vitória, qualquer derrota vai criar fosso, vai criar pressão no adversário, e portanto... E já agora, o Estarreja acaba por ter também um jogo contra o Espinho, que é um jogo também importante para o Espinho e para o Estarreja. Aqui, né? Sim. Embora realidades diferentes. Esta é uma altura muito importante, porque depois ficar no miolo, ficar em 8º e 9º ou em 10º é quase indiferente, e creio que estes próximos 2-3 jogos vão ser muito apertados, sobretudo para quem está a lutar para os primeiros 2-3 lugares, e que eles estão ali a disputar para não descer, e portanto esta é a fase que eu creio mais importante da época. Mário Teixeira. Sim, eu acho que foi tudo dito, portanto eu queria realçar, enfim, as palavras do Neto, porque elucida sempre os ouvintes. Eu não sabia, não tinha conhecimento, sabia que o Canedo tinha um litígio com um jogo, mas não fazia ideia de que tinha havido recurso, e pronto. Acho que é importante porque as pessoas, ficando clarificadas, não cometem tantos erros de avaliação. Em relação, portanto, acho que já se foi tudo dito, e o campeonato, na minha perspectiva, tem algum interesse e vai ter algum interesse, claro, exatamente para a definição dos últimos lugares. Vamos então agora passar ao Campeonato de Portugal. Vai ser sempre assim às segundas-feiras. Analisaremos o Campeonato de Sabsé, Campeonato de Portugal, Liga 3. Vamos à 23ª jornada. Faltam apenas 3 jornadas para terminar esta primeira fase. Depois as duas equipas que ficam em primeiro lugar e segundo lugar vão disputar a fase de subida. As últimas 5 equipas descem em divisão, e as outras equipas ficam então já de descanso até à próxima época. Resultados deste fim de semana: jogos no passado sábado: Paredes 2, Salgueiros 3, Marco 2, Alveirador 4, Bordosa 1, Lamelas 2, Amarante 2, Vila Miã 1, Beira-Mar 3, Florida 0, Valadares Gaia 0, São João de Ver 1 e Vitória B 0, Gondomar 2. Dizer que temos a equipa do Lamelas e do Florida com menos um jogo. Vamos, Vítor, começar pela analisar a jornada com especial atenção para este Valadares, São João de Ver e Beira-Mar, Florida. Sim, o São João de Ver foi a Valadares, um campo muito difícil, sintético. O Valadares estava no último suspiro para poder acreditar que poderia se manter no Campeonato de Portugal. Entrou muito aguerrido, tem ali alguns jogadores interessantes.
O São João de Ver naturalmente fez trabalho de casa durante a semana, treinou no sintético para se ambientar ainda mais àquele tipo de campo, jogou com a estrutura habitual, não foi um jogo muito bem jogado, também o vento não ajudou, havia muito vento no estádio. Quem conhece o estádio também conhece que não tem quase bancadas nenhumas, e portanto o vento a ter muita influência em alguns espaços um bocadinho mais longos, porque tentava que qualquer uma das equipas tentava puxar a bola para a lateral para poder ir em cima do adversário e alguns passos depois não saíam bem, mesmo cruzamento para a área. Não foi um jogo muito bem conseguido, porque o vento de facto teve influência no desenrolar do jogo, mas o São João de Ver com uma capacidade de acreditar enorme, trabalhou muito, o Barbosa novamente um 7 de as, uma coisa extraordinária. Temos ali alguns jogadores que de facto estão, o próprio Pedro Nuno, portanto, há ali um conjunto de jogadores muito interessantes, a fazer um jogo muito bem conseguido, a lutar imenso, a fazer o rasgar em alguns espaços, rasgar a defesa. Infelizmente também o Rafa do Valadares rasgou e portanto não joga mais esta época, e um abraço para ele. E portanto foi um jogo que foi acreditado até ao fim, marcámos creio que aos 93 minutos, selou a saída do Valadares de cena deste Campeonato de Portugal, e o São João de Ver mais uma vitória, com mais 7 pontos que o terceiro classificado. Falta-nos uma vitória, vamos ganhar no domingo ao Beira-Mar e selar também ficar nos primeiros 2 lugares para irmos disputar a segunda divisão. Inês, análise aos resultados. Olha, aconteceu, o Beira-Mar ganhou, de facto, para mim, pena minha também da Florgrete, porque é uma equipa cá da nossa zona e temos sempre um carinho especial também pela nossa gente e pelas pessoas que conhecemos, mas é lógico, sou honesto, adepto e simpatizante e serei sempre do Beira-Mar, uma casa que representei durante muitos anos, e de facto há que dizê-lo que foi um resultado maravilhoso, digamos assim, para o Beira-Mar, porque era aqui um jogo, aliás já tínhamos falado na semana passada, havia aqui 2 jogos bastante intensos, que era o Beira-Mar Florgrete e o Paredes Salgueiros. Há que salientar também a vitória dos Salgueiros em Paredes também, é um grande resultado, à qual eu honestamente não esperaria. O São João de Ver também acaba por fazer um bom resultado no Valadares, pela conjuntura. O Valadares jogava ali todas as cartadas, o São João de Ver acabou por vencer, entre aspas, em 2 campos, o São João de Ver, porque faz aos 92 minutos, em cima da hora, o golo da vitória em Valadares, que lhe dá de certa forma uma tranquilidade e beneficia de certa forma da derrota do Vitória com o Gondomar, que também de certa forma dá... Sim, mas não era o Vitória que já nos metia medo, era o Gondomar. Sim. O Gondomar estava em 3º lugar na jornada anterior. Pronto, mas acaba por de certa forma dar uma certa distância. Agora, sem dúvida nenhuma que para aqui o resultado é da Florgrete. Há que dizer de uma outra situação que fui vendo, honestamente, embora como eu te disse anteriormente, eu estou satisfeito com o resultado do Beira-Mar Florgrete, embora reconheça, e isto já é uma opinião muito pessoal, eu esperava um pouquinho mais da Florgrete pelo jogo em si, por aquilo que representava aquele jogo. Penso que a Florgrete se acusou demasiado, se calhar, a responsabilidade daquele jogo. Porque conhecendo o grupo de trabalho também e aqueles jogadores e aquilo que já vimos a Florgrete fazer, eu penso que era de facto, penso que a Florgrete podia ter feito um pouco mais. Agora reconheço também que era difícil. O Beira-Mar tem uma excelente equipa, porque também está numa posição da tabela classificativa à qual eu também reconheço que está aquém do valor daquele grupo de trabalho, e jogava no seu próprio terreno, e era também um jogo fundamental, mas esperava um jogo muito mais intenso também da parte da Florgrete, porque teria que meter obrigatoriamente toda a carne lá no assador, não é? E penso que a coisa não sei se foi mais por mérito do Beira-Mar, se foi por, de facto, algum demérito da parte da Florgrete, e acaba por vencer o jogo, e é de facto para mim o resultado mais importante, digamos assim, a par do Paredes Salgueiros desta jornada. Marco Teixeira. Não, eu estou de acordo com o que foi dito.
Só queria acrescentar, relacionado com os resultados, o Lamelas. O Lamelas está a respirar. Curiosamente, pensei que, portanto, e agora com a vitória em Robordosa é um grande resultado. E tem um jogo a menos. Exatamente. De que nós estávamos a semana passada aqui. É quarta-feira. Quarta-feira, Lamelas Flor às Grey. 6 da tarde. Mas nós estávamos aqui a semana passada a fazer umas contas engraçadas relacionado com o Flor Grade, com o São João de Bê no último jogo, e essas coisas não são assim, porque o Lamelas vai ter que dizer uma palavra, portanto, neste jogo. Se ganhar ao Flor Grade, vai estar a respirar até o último jogo. É só isso. Helder. Filipe, dentro do campeonato equilibrado, que tem sido um equilíbrio muito grande, eu acho que o grande vencedor também foi o Oliveira de Douro, que esteve a perder 2-0 ao intervalo e deu a volta para 4-2. Portanto, acho que o Oliveira do Douro, peço desculpa, deu aqui um ar também da sua graça, porque e também gostou, e está aqui uma luta intensa também para aquilo que é os lugares de despromoção. O São João de Bê, de facto, deu lá está o tal pássaro na mão, que não tenho dúvidas que vai o carimbar, porque o Gondomar tem uma deslocação extremamente difícil à Flor Grade, que não é fácil pelo estádio em si e pela qualidade da Flor Grade, que ainda há uma esperança na Flor Grade, e o São João de Bê também pode beneficiar com isso, embora o São João de Bê também tenha um jogo extremamente difícil, que é sempre um adversário difícil, mas o São João de Bê em casa costuma ser uma equipa forte, e penso eu que vai carimbar no domingo a passagem àquilo que... E é como toda a justiça, porque andou o campeonato praticamente todo em segundo lugar, e pena é agora também não conseguir. André, eu juntaria também já até a classificação nesta altura: líder Amarante com 52 pontos, segundo São João B 44, terceiro Gondomar 37, quarto Vitória B com 33, quinto Beira-Mar e Marco com 32 e Rebordosa, oitavo Salgueiros com 30, nono Paredes com 29, abaixo da linha de água Oliveira Douro é o décimo com 26 pontos, décimo primeiro Lamelas e Flor Grade com 23 pontos, com menos um jogo, joga-se então na próxima quarta-feira esse Lamelas Flor Grade às 18 horas, décimo terceiro Valadares com 20 pontos e Vila Miã, já descido divisão, com 18 pontos, é a lanterna vermelho. A classificação, os resultados, Mr. André Canedo. Eu, enquanto treinador do Canedo, obviamente estou atento, porque tenho equipas de Aveiro que podem interferir diretamente na classificação. Apesar que eu acredito que não vai descer nenhuma equipa de Aveiro, tenho essa convicção, até pela alguma afinidade que tenho com as pessoas dos diferentes clubes aveirenses. Destaco a vitória do Oliveira do Douro, porque realmente é uma grande vitória num terreno extremamente difícil. Tenho lá alguns jogadores que já foram meus atletas, então vou acompanhar também de perto. Isso demonstra que há jogadores que saem destes campeonatos e até da primeira divisão distrital e mesmo o campeonato SABSEC que conseguem impor-se nas suas equipas do Campeonato de Portugal. E agora tocando mais na parte que tem a ver com o projeto Canedo que está instaurado lá, vai para a terceira época, é que muitos dos que saíram de lá nos últimos 2 anos estão a brilhar precisamente em Campeonato de Portugal, alguns até na Liga 3, mas principalmente no Campeonato de Portugal, não na Série B, mas curiosamente na Série D, só atrás do Vitória de Setúbal. É um projeto também com uma base de jogadores que estiveram ao serviço do Canedo. No Moncarapachense. No Moncarapachense, isso demonstra não só a qualidade individual deles, mas acima de tudo também a qualidade do campeonato e a exigência que já é o campeonato SABSEC, porque estes atletas conseguem chegar a Campeonato de Portugal e terem um papel preponderante nas suas equipas e neste caso concreto até numa discussão para chegar à Liga 3. Helder, a nossa classificação? Foi a classificação. Pronto, os dois primeiros. O Eiramar deu agora uma força, por isso é que o Diniz está bem disposto hoje. Claro. E ainda bem, eu também fico contente porque é um clube de Aveiro. Fico com pena da Flor Grade não ter pá, é lógico que são dois de Aveiro, mas a Flor Grade nos diz, ao menos a mim, tenho também muita gente amiga naquele clube, mais perto, não conseguiu. E também tenho que elogiar aqui o Oliveira do Douro, porque o Oliveira do Douro vem de um campeonato distrital, subiu esta época, penso que não estou a falar de cor, sim. E também é uma equipa muito jovem. Portanto, eu sei que há lá, e inclusive tem lá um miúdo que eu conheço, e é uma equipa jovem, também começou com algumas dificuldades no início do campeonato, e ainda está aqui na luta. Reza a crónica de alguns amigos que, entretanto, foram ver o jogo, foi um jogo extremamente intenso. O de Marco Oliveira de Douro,
houve uma expulsão lá do guarda-redes. Estava 2-2. O Oliveira de Douro acaba por marcar depois aos 90. Foi em 90 e tal, golos, foi aos 70 que minutos, estava 2-2. Tinha a expulsão do guarda-redes do Marco, sim, depois o 2-1 e foi um jogo bastante intenso. Não quero eu dizer com isso que não haja. Pronto. Agora, isto para dizer o quê? Porque são equipas que têm alguma dificuldade. O caso da Flograde, não se põe aqui a discussão da qualidade do seu plantel. Não há discussão nenhuma, aliás, porque são jogadores que já jogaram nas primeiras e segundas ligas e jogadores com... Só que lá está, são equipas que sobem de divisão, têm alguma dificuldade, têm alguma fase de adaptação também a este campeonato, e são equipas já com um arcabouço, com equipas que também desceram da Liga 3, o São João de Ver também veio de lá da Liga 3, portanto, são equipas já com algum arcabouço. Não é que as outras não sejam boas equipas, mas há sempre aquela fase de adaptação e este campeonato é curto. Quando as equipas já estão mais ou menos identificadas, está perto do final do campeonato. Portanto, eu acho que também as identidades competentes, acho que devem também estar atentos a estes campeonatos, que isto, acho que são campeonatos, portanto estamos a 3 semanas a acabar o campeonato e depois muitos jogadores vão de férias, portanto, e depois já não há competição. Alguns também já não recebem há 2 ou 3. Deve ser revisto urgentemente, porque também não faz sentido nenhum, porque pronto, há fase de adaptação e depois da adaptação passa a final da época. Portanto, acho que também aquelas equipas com alguma dificuldade, e a parte económica também, acho que, e porque há aqui equipas que investiram muito e também estão numa fase aqui o caso dos Salgueiros, e é dito por pessoas que conhecem, e foi buscar uma grande vitória esta semana ao Paredes, sem dúvida nenhuma, e são equipas já com um arcabouço, anos históricos, que também estão a ter alguma dificuldade. Mário Teixeira, a nossa classificação? Não, o Neto já tocou no assunto e curiosamente, portanto, o Diniz falou numa coisa, portanto, a semana passada, de que é engraçado, na semana a seguir acontece, ou há 15 dias, falou nos históricos, claro. No peso que de facto a história tem. Exatamente, e as coisas e os Salgueiros, o meu Salgueiro foi ganhar, deu de facto uma estocada, porque senão era o Salgueiros que ia estar numas palhas de que eu não desejo a ninguém, tal e qual como está o Florgueiro. Mas perdoas-me, é engraçado que ainda ontem foi dia de eleições e eu também estive em serviço público também, a fazer parte lá das mesas de voto, e estava lá em conjunto a falar com alguns amigos e eles a dizer exatamente aquilo que o Teixeira diz. Eu costumo acompanhar da Rádio Sintonia, pá, e tu tens um dedo cada vinha. E então esteve a falar nessa situação dos resultados de ontem, e inclusive do próprio treinador do Lourosa na altura, quando foi, e eu disse, olha, a partir de agora o Lourosa vai ser, e falaram-me também do treinador do União de Lamas, que eu disse, olha, está lá o meu amigo e agora o Lamas vai, e eles então estavam a brincar com essa situação, mas de facto, pronto, isto não é muito honestamente, não é uma questão de dedo que adivinha, é de facto nós, é a experiência de andarmos, exatamente, a malta que andou no futebol, exatamente, eu acho que o Mr. Teixeira faz o mesmo, o Neto faz o mesmo, o Mr. Chega a um certo, eu tinha um pormenor que era, eu a determinada altura chegava às vezes dos meus colegas de equipa e dizia assim, olha, cuidado, que aquele, no próprio aquecimento, e eu chegava, olha, cuidado que aquele miúdo ali, pá, é rápido isto e aquilo, olha, tem esta e esta característica e tal, e às vezes as pessoas, o meu colega dizia, mas Danis, tu conheces os jogadores, jogaste com ele em algum lado? E eu disse, não, mas tem esta. Porquê? E isto tinha a ver com a experiência mesmo, o facto de tu estares ao longo de muitos anos no aquecimento, a ver o toque de bola do adversário, a forma como ele corre, a coordenação motora no pico, nas mudanças de direção, e eu como central de marcação fazia-lhe logo a folha. Eu disse, olha, vou estar tramado com este indivíduo, ou vou ter que dar o... Quando fazias-lhe a folha, pensei noutra coisa. Não, a folha, não. Ministro, agora deixaste-me avançar um bocadinho, que normalmente os treinadores também, os mais antigos, e com todo o respeito, também olhavam para os guarda-redes. Opá, chuta de longe, o gajo nem cair sabe. Ele é baixinho. Ele é baixinho. E às vezes eram os grandes guarda-redes. Exatamente. Normalmente eram os aquecimentos, eles olhavam para o guarda-redes, opá, ele nem equipa sabe. Não, mas há pormenores,
mas há pormenores, e o Mister sabe, pronto, esta malta mais, pronto, que estuda um bocadinho mais ao pormenor, o trabalho, há coisas que saltam à vista, a estrutura muscular de um indivíduo, as chamadas fibras brancas, vermelhas e tal, todo este conjunto acaba por nos dar alguns indicadores. Vamos deixar o Américo Teixeira terminar, que temos que fazer antes de ir à Liga 3. É relacionado com o que ele está a dizer, porque de facto o conhecimento às vezes empírico, portanto, que o indivíduo com os anos vai fazendo, é incrível. Ainda há bocado o André falou, portanto, num assunto de que eu vou falar relacionado com o Braga Lourosa, no aspecto, a juventude é fundamental numa equipa de futebol. Claro. Mas também tem os seus problemas. Claro. Quer dizer, nós sabemos, os treinadores antigos, mas não deixam de ter sido treinadores e serem grandes treinadores. O jogo, se calhar, de uma forma completamente diferente dos treinadores modernos. Nem estou a dizer que é melhor ou que é pior, nós vemos as coisas de forma diferente. E relacionado com a análise, faz-te a folha. A primeira coisa que eu fazia, a partir de uma determinada altura, quando entrava em campo e começava a jogar com o adversário, era saber qual era o meu adversário direto. E se ele dominava bem a bola, se jogava com o pé esquerdo ou o pé direito. Porque se ele dominasse mal a bola com o peito, eu parecia uma bala quando ela vinha no ar e ele ia a fazer assim, eu já estava perto dele. Portanto, são pormenores que, de facto, estas coisas... Como é que eu ganham os jogos? Tornam-nos melhores e as equipas melhores. E há outra coisa que não se aprende, e eu já disse isto várias vezes aqui noutros tempos, e há outras coisas que não se aprende nem na faculdade, nem nada, aprende-se no campo, e nomeadamente determinados pontos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, porque às vezes, para que as pessoas lá em casa percebam, porque o que eu vou dizer, para quem jogou futebol compreende rapidamente, mas a malta lá em casa, que principalmente é que não jogou, é capaz de não compreender. Mas eu dando um exemplo concreto, eles vão perceber exatamente o que eu vou dizer. Por exemplo, uma das grandes vantagens que eu tinha quando jogava no meu campo, em minha casa, isto é, quando eu jogava no Gil Vicente e lá em Barcelos, ou quando jogava no Beira-Mar, lá em Aveiro, no Mário Duarte, eu tinha vários pontos de referência do próprio estádio. E então, eu quando fazia aquilo que nós treinadores chamamos a contenção defensiva, ia para não entrar de primeira e vinha recuando e tal, eu aproveitava sempre o conhecimento do meu próprio estado, a tal visão periférica, que eu às vezes via um determinado posto, um determinado placar, e sabia exatamente em que ponto do campo é que estava quando estava a recuar. E sabia, e conseguia dizer a mim mesmo, calma, que já estás nesta zona do campo, ou atacas, Denis, desculpa eu interromper-te outra vez. Só duas coisas rapidamente para determinar isso que tu estás a dizer. Porquê é que os jogadores jogam com meias diferentes? Porquê é que existe, portanto, uma roda tão grande no meio campo? Porquê é que existe, portanto, aquela meia-lua na grande área? Digam-me porquê. Exatamente, pontos de referência. Exatamente, para termos pontos de referência. Quem tem a bola no pé, nem sempre pode levantar a cabeça. Exatamente. E tens quantas vezes eu passei a bola, ao estar com um olho na bola, era um olho no burro e o outro no cigano. E o gajo olhava para a bola e fazia assim e via uma meia vermelha, isso é minha, e passava na bola e não via a camisola, não havia exatamente pontos de referências. Quantas vezes eu chutava a baliza sem ver a baliza? Exatamente, sabia porque pontos tinha de referência. Exatamente, eu sabia de que a meia-lua, eu disse, bom, já estou muito perto da baliza, vou atirar, e sabia onde é que a baliza estava. O Marco Teixeira, ele deve também, o Vitor deve ter alguma coisa, porque ele sabe daqui um bocado está no meio, o Vitor. Tens que perguntar alguma coisa. É verdade, porque o tio está também a ver a política e daqui um bocadinho posso adormecer. Porque às vezes o cidadão comum às vezes perguntava-nos a nós profissionais de futebol, mas o campo não é o mesmo, jogar em casa ou fora, a relva não é mesmo, não tem mesmo as quatro. Não, mas os pontos de referências são diferentes. Vitor, e a referência da classificação? Como é que te vês nesta altura? Olha, eu estou com estes homens do futebol, porque eu, como sabem, não joguei futebol, mas tive a sorte do meu irmão e do meu pai jogarem e ir vê-los muitas vezes a jogar. Mas, assim, aqui é muito importante e nós hoje estamos todos contentes porque o Salgueiros ganhou e parece que os históricos aqui são. Mas calma, foi só uma vitória. O Beira-Mar foi só uma vitória. Porque nós estamos aqui a ver, e se nós nos lembrarmos há umas semanas atrás da nossa classificação, nós já tivemos o Salgueiros lá em cima e está quase
o Lamelas ou o Florento que ganha o próximo jogo e nós vamos ver onde é que pode cair o Salgueiros a seguir. O Paredes, que era um candidato a subir, vejam em que posição é que está. Estamos só a falar que estes dois clubes que se reforçaram, que anunciaram que podiam lutar pela subida, podem em dois resultados ficar apertadinhos e não caber um feijão naquele sítio que nós sabemos. Portanto, é que hoje está aqui e o Beira-Mar ganhou e o Salgueiros ganhou, que é um histórico, que o peso da história da camisola não ganham jogos. E tanto não ganham que estão na classificação que estão. Portanto, e o investimento que essas equipas fizeram, incluindo o Beira-Mar, que está num quinto lugar do campeonato, que também queria naturalmente subir, o próprio Marco, que é provavelmente, dito por muita gente, das equipas mais caras deste campeonato. Continuamos aqui a ver estas equipas e vão à Serra da Estrela e depois vão lá abaixo ao Alentejo e depois passam por Leiria e depois voltam a subir e a descer. As camisolas não ganham jogos. E a história é muito importante, sobretudo para esses adeptos, mas eu continuo a achar, e nos tempos modernos, as camisolas não ganham jogos. E, portanto, aqui, nem antigamente o próximo jogo, ganhava. América, ganhava. Antigamente, as camisolas do Porto, não, porque o Benfica entrava com 15 jogadores. Mas a verdade, e quanto 15 levado aqui de arbitragem, estou a falar do peso. Antigamente sim, hoje não. Deste bem a volta à coisa. Hoje não. Os ouvintes ficaram com as suas percepções. Agora, Salgueiros e Paredes estão no limiar da linha d'água. E o Lamelas, se ganha o próximo jogo, ou a Forguei, na quarta-feira às 6 da tarde, fica com 26 pontos. Fica a 3 pontos, precisamente do Paredes e do Salgueiros. Portanto, calma. Vitor, até porque temos dois acima que estão o problema é que faltam 3 jogos. Que é o Anadia e a São Joanense. A questão é preciso que quem bota foguetes dos históricos que tenha calma. E atenção que eu não desejo mal a ninguém. Mas faltam 3 jogos. Acho que para os ouvintes é importante também passar esta imagem de que as camisolas não ganham jogos e os orçamentos não ganham jogos. Mas ajuda. Pronto, a mim continua com a minha. Portanto, acho que o final do campeonato, sobretudo, porque para o primeiro e segundo, acredito que sejam de ver no próximo jogo. É um jogo muito importante, é um jogo que tem muito histórico entre as duas equipas, muitos resultados, muitas disputas, também vai ser um jogo muito bonito. É importante que a massa adepta de São João de Ver esteja neste jogo, porque se nós pelo menos empatarmos, nós vamos carimbar a luta pela subida de divisão e, portanto, um convite, um desafio, uma chamada a todos os adeptos de São João de Ver para no próximo sábado, no domingo, irmos apoiar esta equipa a ganhar ao Beira-Mar. Certamente vai ser um jogo muito interessante. O Beira-Mar é uma grande equipa, tem grandes jogadores, vem de alguma forma tentar lavar a cara do campeonato que fez, porque o seu objetivo era vencer. Portanto, espera um grande jogo, uma grande festa nos adeptos na bancada e, portanto, convidar os nossos adeptos para irmos ver o jogo, mas acho que a disputa, efetivamente, até ao final do campeonato vai ser dos lugares de descida. E é muito curioso. Tem mesmo que ser muito curto, só lembrar que na próxima jornada temos o Alveirador Paredes, Marco, Vitória B, Salgueiros, Rebordosa, Lamelas, Amarante, São João de Beira-Mar, Vila Meá, Valadares e a Flor Grey de Gondomar. Diniz, classificação e claramente também aqui a nota daquilo que é a próxima jornada. Temos de ser muito breves, que ainda temos que ir ali atrás. Não, pronto, a classificação eu penso que já fomos dizendo aqui. Eu acho que a nível dos dois primeiros a coisa está mais ou menos resolvida. E quando eu falava aqui no caso do Gondomar, o São João de Ver, o facto de ter ganhado já ganho em cima do já depois da hora também foi uma dentro vitória. Da hora. Sim, dentro da hora que o Arte estipulou, dentro da hora. Sim. E até o Arte foi muito benévolo, porque se desse mais 2 ou 3 minutos não era nada mal e nós podíamos ter marcado mais um gol. Claramente, e eu não estou a dizer o contrário. Foi dentro da hora. Que assim seja. Não, mas e quando eu disse 2 campos, porquê? Porque de facto faltam 3 jogos e claramente, e apesar do Vítor dizer que as camisolas não ganham nada, eu pela experiência que tenho... Eu espero
espero que não ganhem. Não, e não ganham nada. Eu, com a experiência que tenho, honestamente, eu preferiria que, de facto, atrás de mim andasse sempre o Gondomar do que o Vitória de Guimarães. Apesar de ter os dois, mesmo que tivessem os dois os mesmos pontos, eu preferiria, São João de Ver, preferiria que o Gondomar andasse com os mesmos pontos atrás de mim do que o Vitória. Isto por falar em camisolas. E, apesar delas não ganharem, mas ajudam. Agora, em termos de facto de despromoção, aí é que sim, é que está o interessante, apesar de, como eu já disse, faltam só 3 jogos, mas nos lugares de descida isto ainda vai haver aqui muita luta, embora, pronto, há aqui aquela situação do Lamelas e a Flor Grey, que penso que vai ser o mais importante. Vai ser para mim o jogo mais importante desta jornada e até inclusive se calhar desta série, porque depois fica a faltar 2 jogos e pouco mais haverá a fazer. Penso que agora este jogo é para recuperar um atraso. Depois já foi e o falta mais 3 jogos. Sim, é o que eu estou a dizer. Jogo mais 3 jogos. Por isso é que eu digo, o jogo mais importante é este em atraso, que eu penso que vai, de certa forma, influenciar os 3 últimos que aí vêm. Rapidamente, Vítor, temos um São João de Ver a Beira-Mar na próxima jornada. Sim, já foi sobre ele. Acho que vai ser um grande jogo. Dois clubes com muitos anos de competição entre eles. Já convidei os adeptos da João de Ver a vir. Creio que também o Beira-Mar irá estar em peso. Creio que o Diniz naturalmente irá beber um café comigo no bar de São João de Ver e eu ofereço. Mas eu queria dar só vai subir sem ganhar ao Beira-Mar. E eu queria só dar uma pincelada na Série A. Porque no último jogo houve um Pavidem Tirsense, também está ao rubro esta luta pelos primeiros 2 lugares. Este Pavidem Tirsense que houve no último jogo, o Pavidem ganhou 3-1 ao Tirsense, neste momento está o Limianos em primeiro, o Pavidem em segundo lugar. Este jogo que referi foi apitado por um feirense, por um molapeiro, e foi, segundo sei, um grande jogo de futebol, muito bem disputado entre as duas equipas, e portanto o São João de Ver, garantindo a luta pela subida de divisão, irá ter o Limianos e Pavidem também na liguilha. Diniz, próxima jornada. Pronto, Teremos o Alverador Paredes, Marco, Vitória B, Salgueiros, Rebordosa, Lamelas, Amarante, São João de Beira-Mar, Vila Miame, Faladares e Floresta do Mundo. Olha, muito honestamente, penso que o jogo mais importante desta jornada será, tirando depois tal esse em atraso, será o do Oliveira do Douro Paredes. Penso que é um dos jogos mais importantes, digamos assim, também a par deste Lamelas Flor Grande. Penso que é o jogo mais importante que temos na próxima jornada. A Mister. Todos esses jogos que decidem algo são sempre jogos mais apetecíveis e mais importantes. Portanto, domingo à noite, depois do meu jogo, passarei certamente o olhar sobre os resultados. Américo Teixeira. Não, pronto, eu acho que já foi tudo dito. Eu só queria aproveitar o facto do Vítor apelar, portanto, enfim, a todos os malapeiros, e muito bem. E eu queria sugerir, portanto, ou melhor, dar uma sugestão ao Vítor para ele antecipar o joguinho para sábado, que assim a malta de Lourosa também ia dar uma forcinha lá a São João de Ver. Eu acho que é melhor vocês alterarem o vosso jogo. O jogo mais importante é o São João de Ver e não tanto Lourosa. Acha? Então, claro que sim, o São João de Ver vai carimbar no próximo fim de semana a luta e vocês ainda não vão carimbar, portanto... Mas normalmente, portanto, a malta de Lourosa gosta de futebol e ia lá ajudar. Não, Filipe, a questão já foi praticamente tudo dito. É o Oliveira de Douro Paredes, Salgueiros, Rebordosa. E depois daquilo que acontecer quarta-feira, entre o Lamelas e o Flagreiro, vai ser muito importante. Claramente. E depois o São João de Ver não perder em casa, porque a seguir vai ao Gondomar. Porque se o Gondomar ganha na Flagreiro e o São João de Ver tem, eu vou dizer isto e Deus queira que não aconteça, perde, já é um problema, já vai com algum nervosismo para Gondomar. Portanto, há aqui umas situações que pode, às vezes, aquilo que eu digo, a parte confortável depois pode não, e penso que o São João de Ver aí tem muita experiência também neste campeonato, mas a partir de quarta-feira a Flogredo e o Lamelas poderão ter uma carta decisiva também no próximo jogo, no próximo domingo. Acho que isso é importante. Para fecharmos, vamos então à Liga 3. Eu vou juntar a jornada e a classificação, porque nesta altura ainda está tudo muito interligado. Jornada 5, Alverca 1, Covilhã 0, Felgueiras 1, Varzim 0, Atlético 1, Académica de Coimbra 3, Sporting Braga B 2, Luz de Lourosa 2. O Santa Lourosa é líder com 13 pontos, segundo Alverca com 10, terceiro Sporting Braga
Braga B com 8, quarto Felgueiras com 6, quinto Académica e Atlético com 5 e em último lugar Covilhã e Varzim com 3. Américo Teixeira, um empate que sabe a vitória em Braga? Mais que uma vitória. De facto, ver jogar, portanto, a nossa equipa vale a pena. Curiosamente, falando na juventude, e acho que o Braga, não é novidade para mim, o Diniz sabe daquilo que eu estou a falar, entrou, portanto, enfim, a jogar muito bem, como é normal aquela equipa, só que o Lusitânia de Lourosa perdeu 2-0, arregaçou as mangas e fez 3 substituições que alteraram completamente, portanto, o rumo do jogo. Normalmente nós vamos buscar às vezes algumas coisas, mas a minha experiência diz-me que de facto uma equipa mais experiente a ganhar 2-0 a faltar meia hora ia dificultar e de que maneira, portanto, enfim, a força que o Lusitânia de Lourosa neste momento tem. O Lusitânia de Lourosa de facto vale a pena verificar, não só pelos jogadores que tem, mas pela raça, portanto, de que impõe nos jogos. É um orgulho muito grande, e digo isto com muita satisfação, neste momento ser lusitanista, é sempre, não é? Mas e termos a equipa que temos. Nós, com aquele empate, tínhamos já um pássaro na mão, não o vamos esmagar de certeza absoluta, mas ficou mais apertadinho, porque é importante ficar ou em primeiro ou em segundo lugar, e em relação, portanto, ao terceiro lugar nós já estamos, portanto, a uma distância, porque o terceiro, que a gente lembrar que o primeiro e é o Braga, não é? E o Braga, e o segundo sobem diretamente, o terceiro irá disputar o play-off de subida com o antepenúltimo. Senão ainda estamos sujeitos a ter que disputar com o Feirense ou com o Liberense, eu não queria nada disso. Portanto, estou convencido de que o Lusitânia de Lourosa ontem, com aquele empate, foi mais do que uma vitória. Para mim foi de facto um resultado espetacular depois de estar a perder 2-0. Helder, a classificação e os resultados deste... Eu partilho aquilo com o Américo Teixeira. Por acaso ontem, depois de um dia de cansaço de estar nas urnas ontem, ainda foi ver o jogo e puxei a primeira parte e foi 2 partes distintas. Primeira parte, o Braga, aquilo que fez na Académica de Coimbra, o Braga cilindrou a Académica, portanto, e conseguiu de certa forma levar um jogo para um patamar, e até por números escassos, foram 3-0, mas podia ter sido, e ontem o Lourosa, depois com as substituições, foi muito claramente superior. De partes distintas, o empate ajusta-se naquilo que foi o jogo em si, e eu penso que o Lourosa se tem mais, é lógico, a gente depois é 3-2, mas isso não tenho dúvidas, depois estava mais perto de acontecer. Mas o Lourosa não perder num adversário direto, é aquilo que eu digo, trabalhar em cima de vitórias, parece que as coisas acontecem naturalmente. Não foi bem naturalmente porque trabalharam para isso. Exatamente. A sorte dá muito trabalho e o Lourosa trabalhou muito. E eu não sou de Lourosa e digo isto com todo o gosto, porque é uma equipa do Conselho, pela massa associativa, pelos amigos que também têm Lourosa. É uma pena se o Lourosa não conseguir, até porque está a jogar bom futebol. Eu já fui ver ao vivo com o Américo Teixeira contra o Varzim e já na altura disse, esta equipa merece estar, e espero eu que o Lourosa também consiga. Depois deste empate no Braga, eu penso que também que já com o pássaro na mão e que não vai deixar fugir. Vitor. Olha, eu salientava de facto a vitória do Felgueiras contra o Varzim e também a Académica contra o Atlético, que são equipas que havia alguma expectativa no início desta liguilha, que podiam estar a ter uma outra desenvoltura. Portanto, estas 2 vitórias também vêm aqui ajudar a criar alguma competição mais aferroada neste campeonato. É evidente que o Lusitânia está uns furos acima de toda a gente, mas faltam 9 jogos, são muitos pontos ainda, só há 3 pontos de avanço para o segundo, só há 5 pontos de avanço para o terceiro, e portanto isto lá está, em 2 jogos tudo pode mudar. Agora, acho que o Lourosa está a trabalhar muito bem. Eu já me referi ao Lourosa em programas anteriores e de facto àquilo que foi feito nos últimos anos no Lourosa, à melhoria das infraestruturas, à melhoria da equipa, à melhoria da própria organização do clube, está claramente um patamar acima, e portanto creio que a continuar assim vai fazer sorrir muito os seus adeptos. Mas fiquei feliz pela vitória do Felgueiras, pela vitória da Académica,
porque eu acho também que há tantas jornadas ainda do fim desta liguilha, haver aqui uma decalagem enorme entre os 2, 3 primeiros e os outros também não ajuda ao campeonato. E, portanto, parabéns a quem venceu, parabéns ao Lusitânia porque fez um grande jogo e porque empatou fora e, portanto, vamos ver o que é que vem aí. Mister, também aqui muito rapidamente a Liga 3. Pois, a Liga 3 eu tenho uma relação muito especial com a Liga 3 porque até a época passada penso eu que era o treinador mais jovem a ter realizado um jogo na Liga 3, curiosamente foi ao Serviço de Lourosa contra o Canelas e por isso tenho uma ligação forte, quase emocional. Eu só vi os últimos minutos e pelo que parece vi a melhor parte do jogo de ontem, foi quando cheguei de Águeda e aquilo que eu vejo é uma equipa identificada com o clube, com a cidade e com os seus adeptos. E quando assim é, acho que as coisas estão no rumo certo. O clube reforçou-se bem quando colocou as pessoas certas a tratar do dossiê futebol e a partir daí tudo tomou um caminho que está à vista de todos e eu, como gosto de ver a minha família e os meus amigos felizes, espero que as coisas continuem dessa forma. Diniz, para terminarmos. Olha, de facto, há aqui, já tínhamos falado na semana passada, há aqui estes 2 jogos que se avizinhavam, que era com o Felgueiras e com o Braga, que eu já tinha dito, se o Lourosa saísse de facto vencedor desses jogos, que eram aqueles concorrentes mais diretos, digamos assim, que davam um passo de gigante, penso eu. E volto a dizê-lo, o facto de não ter perdido em Braga, depois daquela primeira parte avassaladora do Braga e assustadora, depois o Braga com o Lourosa pegar no tal doping anímico que tem vindo a trazer destas 2 épocas a esta parte para cá, o tal trabalhar em cima de vitórias, penso que foi fundamental no balneário, a chamada desse doping com toda a certeza, e o Lourosa acaba por fazer uma segunda parte bastante boa e que de certa forma mostra a todos nós que é um sério candidato. É claro, estamos aqui a falar num campeonato de 14 jogos, ainda temos 9 jogos em disputa, mas sem dúvida nenhuma que eu considero o Lourosa um dos principais candidatos à subida depois destes resultados. Por uma questão de gestão de tempo, vamos fazer a antevisão da próxima jornada apenas com o Américo Teixeira, jornada 6, Académica de Coimbra, Alverca, Braga, B, Felgueiras, Covilhã, Varzim e o São Lourosa Atlético, Américo Teixeira. Um jogo decisivo para aquilo que poderá ser a época do Lourosa? Eles são todos decisivos, na minha opinião, portanto, enfim, repara de que o Atlético perdeu com a Académica em casa. É surpreendente. É um grande resultado. O Diniz disse bem, a semana passada, de que o Lusitano de Lourosa se ganhasse, o Braga ganhasse o Atlético, na suposição do Atlético. Claro, e já tinha ganho ao Felgueiras? Exatamente. Não, mas sim, na suposição. Claramente. Esta competição é de facto, na minha perspectiva, portanto, bom-se perder pontos, o Atlético perde em casa, o Alverca provavelmente também irá perder e o Lusitano de Lourosa, espero bem que não, mas também pode perder, é muito competitivo. E se o Lusitano de Lourosa ganhar ao Atlético, pronto, dá um passo de gigante, como é evidente, pelo menos quase que afasta o Atlético depois daquela derrota. Curiosamente, portanto, a Académica voltou, portanto, enfim, a ter aspirações com a vitória do Atlético. E é uma das boas equipas, fez um campeonato maravilhoso. E a Académica joga com o Alberto. Exatamente, a Académica joga com o Alberto. O que é certo é que a Académica fez um campeonato fantástico. Percebes? Não? Por isso é que o Lusitano tem vantagem, exatamente por isso, porque os outros também têm que jogar e normalmente, portanto, neste confronto, os empates... Qual é a equipa que está nesta liguilha que não tem aspiração? Todos. Sem dúvida. Qual é a equipa fraca desta liguilha? E, portanto, neste momento é o Varzinho. É o menos. Todos nós É o conhecemos. menos. E a malta do futebol tem que referir isto. Claro. Não é possível haver dirigentes de futebol, e principalmente na terceira liga e na segunda liga, ou até nos distritais, que andem a brincar com os jogadores de futebol, que são de facto, portanto, enfim, os artistas de tudo isto. E é por isso de que eu defendo sempre os jogadores de futebol. Temos que acelerar, só dizer que na próxima semana vamos também estar atentos àquilo que está acontecendo na fase de manutenção. Nesta jornada temos São Joanense e Anadia em fase de descida e que tenhamos um Anadia São Joanense, portanto também a acompanhar nas próximas semanas aquilo que vai acontecendo das equipas que poderão descer. Vamos às notas finais. Vítor, começamos por ti hoje.
Olha, eu estive até às 4 da manhã a ver e a ouvir os resultados e as análises já aos resultados eleitorais ontem à noite. Foi um dia muito importante para Portugal e acho que foi fantástico a adesão que houve da população a votarem, quem achavam que tinham que votar em consciência e ao contrário de muita gente, eu até acho bem que o Chega tivesse tido tanta votação, porque isto é um abrir de olhos, sobretudo para o PS e para o PSD, que há muitos anos contribuem para aquilo que são as grandes bandeiras do Chega no sentido da sua narrativa, porque o Chega não tem um projeto político, e portanto que o PS e o PSD percebam o porquê, e o Pedro Nuno Santos dizia isso ontem, é importante perceber porque é que as pessoas votaram no Chega. O que é que os partidos do arco da governação não têm feito que leva as pessoas a ir para movimentos radicais como aqueles que são o Chega. E, portanto, a culpa não é do Chega, a culpa não é das pessoas, a culpa é, se me permitem, a inoperância, o compadrio, o favorecer uns em prol dos outros. Nós temos que ser mais exigentes com a política, nós temos que ser mais exigentes com os políticos, nós temos que ser mais exigentes com aqueles que estão ao serviço da população e, portanto, também passa por nós, enquanto cidadãos, ajudar a valorizar a política. Inês. Olha, as minhas notas finais, ele acabou por dizer parte delas, que era de facto, há que salientar e vejo com bons olhos o facto de a abstenção ter reduzido muito. Acho que, de certa forma, independentemente para o mal ou para o bem, gostando-se mais ou gostando-se menos do resultado em si, o que me apraz dizer relativamente aos portugueses é de facto esta adesão, e penso que no futuro não poderemos dizer, independentemente se gostamos mais ou se gostamos menos, de que pronto, foi o povo português que escolheu, e é nesse sentido que eu tenho que de facto salientar, e só gostaria é que este tipo de atitude não se refletisse em futuras eleições que aí vêm, porque independentemente de tudo, para o bem e para o mal, o que é importante é que sejamos nós a escolher, e nesse aspecto eu penso que está de parabéns o povo, porque de facto afluiu. Não, a minha nota final vai para a Sanjonense, porque foi ganhar 2-0 ao Faf, que normalmente quando está nestas situações ganha sempre. Exato. Portanto, a Sanjonense, parabéns a Sanjonense, para o meu amigo Carlos Secretário, um abraço daqui, e essa é a minha nota final, a política. E o Henrique Nunes lá foi dado uma dúvida, sapatada naquele trabalho. A nota final era precisamente para a Sanjonense, dar uma força à Sanjonense, que acho que também que faz sentido. Porque tem um jogo importante agora na por acaso vi o programa do Carlos Secretário, não sei, fiquei muito comovido quando faz o programa que ele fez com o Cândido. E um abraço para ele, porque precisa, e porque ultrapassou, e o futebol fez de reviver muitas situações. E dar uma palavra também ao Vítor Paneira, que era a minha nota final da semana passada, não foi porque, olhando a situação do Carlos Silva, um abraço para ele, que é preciso destes treinadores com coragem de dizer as coisas como devem ser ditas, e sem medos, sem receios, e depois os clubes têm que ver o que é que andam a fazer. E ainda bem o Barzinho está numa fase de subida perante as situações que estão, bem-ajam para eles, porque eu também não fui profissional, mas revejo-me naquela situação, e um abraço grande ao Vítor Paneira, que teve a coragem, e eu gosto dessas pessoas com coragem de dizer as coisas que têm que ser ditas. Estou a achar, agradecendo a presença do Mr. André Canedo, a nota final. É apontar ao Canedo Bostelo do próximo domingo, e uma palavra para o meu grupo de trabalho, para o staff, para a direção, para toda a gente que está envolvida neste projeto esta temporada. Os rapazes têm sido fantásticos, nada a apontar, zero, eles são magníficos no trabalho diário, e espero que continuem assim, para estarmos mais perto da vitória no domingo, até porque queremos presentear o nosso presidente, que é uma pessoa incrível, já é o mesmo de quando eu lá joguei há 10 anos atrás, é uma pessoa incrível que está sempre disponível para nos ajudar, o vice-presidente também, e queremos retribuir tudo aquilo que fazem por nós, como a técnica de equipamentos, a nossa cozinheira que também trata os meninos, e portanto queremos presentear também os nossos adeptos, para que eles se revejam naquilo que é a alma da equipa,
e não é por acaso que ontem em Águeda tínhamos mais adeptos do que o próprio Recreio de Águeda, e isso é um sinal de que eles estão com a equipa, gostam do que veem, e só espero que domingo continuem, porque nós vamos fazer tudo para os orgulhar. Obrigado, Mr. André Canedo. Marcaremos certamente a presença mais vezes. Hélder Neto, Diniz Rezende, Vítor Duarte, Américo Teixeira. Foi o nosso Sintonia de Ataque, agora dedicado aos campeonatos da São Paulo e Aveiro, Campeonato Portugal e Liga 3. Sempre assim à segunda-feira, a partir das 18 horas. Vamos fazer uma curtíssima pausa e já a seguir regressaremos a informar a Sintonia de Ataque.